aprender para tudo que vamos falar, que o Senhor mesmo fale aos nossos corações, que a Tua palavra seja exposta e que o Senhor seja revelado. E é com temor e graça que falamos aqui diante de Ti, diante dessa igreja, daquilo que o Senhor já colocou no meu coração. Abençoe, Pai, fique conosco, abençoe o que vai ser falado, abençoe os corações que estarão a ouvir. Pedimos a Tua graça, em nome de Jesus. Amém. Então, gente, isso fui eu? Aqui, esse barulho é minha respiração. Então, vamos recordar aqui. A gente está vendo, né, Deus se revelando, né? E a cada página, né, a cada episódio, a cada período, Deus mostra um lado, né, seu. E isso é difícil fazer essa divisão, porque, na verdade, é múltipla, né? A revelação não é assim tão quadradinha como está aqui, né? É múltipla, né? Em cada atitude, em cada fala, em cada gesto que Deus trata, né, com o seu povo, Ele revela muito de si, né? A título didático, nós estamos colocando assim, e a aula de hoje é a 8ª aula. Deus vai libertar o seu povo, então Ele se revela o Deus Redentor, né? O Deus que nos salva. Recordando aqui, o povo estava aqui no Egito e a promessa foi Canaã, né? Porque quando... Vocês veem bem a minha setinha? Acho que vê, né? Quando ele chamou, né, Abraão aqui de Ur dos Caldeus, ele chamou para Canaã, né? E foi esta terra, Canaã, que ele prometeu a Abraão e a sua descendência. Então, agora, porque eles, por motivos, né, orientados também por Deus, eles vieram aqui para o Egito, e 400 anos, eu digo eles, o povo, né? E 400 anos se passaram, eles se tornaram um número enorme de pessoas, mas dentro do Egito, e agora, então, Deus, como havia falado, isso que é lindo, né? Deus havia falado isso para Abraão há 400 anos antes. Ele havia falado, a tua descendência irá para uma terra estranha e passará 400 anos, e depois de 400 anos eu vou libertar. Então, agora, se passaram esses 400 anos e ele vai libertar. Isso tudo são figuras para nos ensinar que nós estamos no mundo, né? Porque o Egito é o mundo, é um símbolo do mundo. E no mundo Deus nos tira e nos traz para a sua maravilhosa luz, né? E Deus tem todo um plano aqui e conduzir a libertação deles, né? O objetivo final é Canaã, mas na verdade é necessário que eles passem pelo deserto antes de ir para Canaã. O deserto não entra aqui como algo que deu errado. Não, era plano de Deus que eles saíssem do Egito, fossem primeiro para o deserto, para depois irem para Canaã. O objetivo final é Canaã, mas o deserto é aquela parada necessária, obrigatória. E isso tem muito, muito a nos ensinar, porque a nossa caminhada é assim também. É no deserto que Deus quer que nós estejamos, para aprender dele. Eu não sei se é o próximo. Aqui, olha, para explicar bem, o que é o Egito para a gente hoje? É onde nós estamos fisicamente. O nosso corpo está no Egito, né? Alguém tem dúvida disso? A gente está no mundo, né? Nós não somos ET, nós estamos no mundo. O que é o deserto para a gente? É a nossa mente. É onde a nossa mente, embora estejamos todos aqui no Egito, no mundo, né, a nossa mente ela tem que estar no deserto.
E essa aula e a próxima, principalmente, nós vamos ver bem o que o deserto fez na mente deles. O deserto é onde você aprende de Deus, é onde Deus se revela, é onde a gente cresce no conhecimento e na graça. Para quê? Para irmos para Canaã. Canaã é o nosso coração. Então, se a gente sai, se nós somos libertos do mundo, nós temos que passar pelo deserto para aprender. É a escola, é um aprendizado. É isso que a história, né, vai nos ensinando. Para quê? Para então vivermos uma vida plena com Deus, ainda que... É interessante que muita gente diz que Canaã é o céu, né? O novo céu, a nova terra. Pode também ser usado como essa figura, né? Porque Deus tem uma terra preparada para nós, né? Deus tem um novo lar preparado para nós. Mas, num certo sentido, Canaã, quando eles chegam em Canaã, eles ainda têm muito problema, né? Eles têm guerras, eles têm lutas, eles pecam, eles morrem, enfim. Então, não é uma figura tão... Em alguns momentos pode ser a figura do céu, mas em muitos momentos, Canaã representa uma vida plena aqui na terra ainda, entendeu? Então, é o nosso coração, é quando você ama e vive com aquilo que Deus colocou na nossa mente, né, que é a sua palavra, tirando aqueles conceitos do mundo, que é o Egito, e aí nós estamos vivendo os 3 momentos ao mesmo tempo, ainda nessa vida, né? Canaã, então, não pode ser visto só como, é o futuro, tá? Bom, Deus usa o cordeiro, né, o sangue do cordeiro, para fazer essa divisão, né? O sangue do cordeiro, ele vai determinar a 10ª praga, porque nós vimos na aula passada, eu até esqueci de recordar isso, desculpe. Nós vimos na aula passada as 9 pragas e as objeções de Faraó, né? Faraó endureceu, Deus endureceu o coração de Faraó, Faraó não deixou o povo sair, o povo era lucrativo para ele, né, naquele momento, eles estavam ali como escravos, e ele não deixou o povo sair. Faraó faz 4 objeções, vocês lembram das 4 objeções? Não vá, adore a Deus aqui mesmo, né? Vá, mas não vá longe, a 2ª objeção. A 3ª objeção, vá, mas não leve as crianças. A 4ª objeção, vá, mas não leve os animais. Foram as 4 objeções de Faraó, né? Porque são as 4 objeções que Satanás faz hoje à nossa conversão. Entendeu? Você tem uma experiência com Deus, você se converte, mas eu não preciso mudar, eu não preciso sair do Egito. Entendeu? Depois eu saio, mas eu não saio muito, eu continuo com alguns conceitos, algumas coisas já mudaram na minha vida, no meu coração, na minha mente, mas eu ainda posso continuar com alguns conceitos do Egito. Aí a 3ª objeção, não leve as crianças. Quando Jesus mesmo falou, Deus mesmo falou a Moisés, insta, né? Pregue ali a palavra, insta, nos umbrais da porta, onde estiver, fale para as crianças, né? O tempo todo na Bíblia, Deus fala sobre isso, né? A importância de nós passarmos para os nossos filhos. Mas a objeção de Faraó é não precisa, deixa ele seguir o caminho dele. Gente, isso é importantíssimo, né? Eu anteontem, um videozinho também dos homossexuais falando que agora abertamente que eles querem sim as crianças. Um vídeo horrível, eu fiquei assim, a gente até sabe que isso é intenção, né? Mas agora é falado, sabe? Eles cantam. Nós estamos aqui para disciplinar os seus filhos. E quando eles estiverem disciplinados, você também vai concordar com a gente. Olha que coisa. Então, a visão, o mundo tem visão sobre as crianças, né? A importância de, ainda em pequeno, trazer para o lado dele. Mas, o tempo todo, a Bíblia nos ensina a fazermos o mesmo com a verdade, né? Ensina a verdade. E Faraó, justamente Faraó, bota isso como uma opção, né? Um obstáculo. Não leve as crianças. Você vê a importância das crianças, né? De se disciplinar as crianças.
Hitler falava: dê-me as crianças de até 5 anos e eu dominarei o mundo. Isso, né? E a gente, às vezes, só estou falando porque às vezes a gente erra nisso, né? E não passar isso para os nossos filhos. Bom, mas depois dessas 4 objeções, então vem a 10ª praga, que então é a aula de hoje, e ao mesmo tempo que é a 10ª praga, é também a Páscoa, a libertação, né? Então, o sangue do Cordeiro faz essa divisão. Uns vão morrer, outros vão ser salvos. É sempre assim, né? Jesus mesmo falou: eu não vim trazer paz, eu vim trazer guerra, né? Porque nele, uns são salvos, outros são perdidos, né? É nele, é sempre em Jesus que há essa diferença. E aqui, mais uma vez, uma coisa que me apaixona no Antigo Testamento é que o Antigo Testamento eu vejo meio assim. Vocês já estão acostumados, a Samanta também é acostumada comigo, porque eu meio que viajo assim nos pensamentos, mas eu vejo o Antigo Testamento, nessa minha viagem, assim, eu vejo o Antigo Testamento, gente, desculpe aqui esse barulho, esse som estranho, mas não estou conseguindo melhorar. Eu vejo o Antigo Testamento muito assim, o ensino do Antigo Testamento é o mesmo do Novo Testamento. O Neito outro dia falou muito sobre isso, né? É a mesma, a graça é a mesma, Deus é o mesmo. Não existe essa coisa de que no Antigo Testamento Deus era um, no Novo Testamento Deus era outro. Não existe isso. Só que no Antigo Testamento, o ensino, ele é como se fosse assim, encenado, sabe? E no Novo Testamento, ele é dito literalmente. Né? O Antigo Testamento ensina que Jesus é o Senhor, mas é o Novo Testamento que fala literalmente, Jesus Cristo é o Senhor, né? E aqui é embutido na história, e a gente tira da história o ensino, né? Isso aqui que vai acontecer aqui na Páscoa, tudo tem relação com Jesus, né? Porque este Cordeiro, ele só está ali para tipificar o verdadeiro, que é Cristo, né? Na verdade, esse Cordeiro já vem sendo ensinado desde o Éden, né? Assim que Adão e Eva pecaram, Deus mata um cordeiro, né? Não é falado, mas ele veste Adão e Eva com roupas de animal, né? Com pele de animal. Então, alguém foi morto, um animal foi morto. Deus foi o primeiro a sacrificar um cordeiro que já tipificava o verdadeiro, o seu filho, né? E a partir daí toda a história vem mostrando, né, a importância. Caim e Abel, né? Abel sacrificou o cordeiro também que tipificava Cristo, Caim não aceitou, e assim vai toda a história. Abraão, né? Assim que chegou ali em Canaã, ele fazia altares, né? Erguia altares. São todos tipos do verdadeiro cordeiro, né? E agora, aqui nesse momento da Páscoa, esse cordeiro agora é mais... É ensinado mais coisas sobre ele, porque até então só matava um cordeiro, né? Nada foi falado. Aqui não, aqui vai dar especificação desse cordeiro. A primeira delas é essa: disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: este mês em que esse cordeiro vai ser sacrificado e vai ser morto e vai libertar vocês, este mês vos será o principal dos meses, o primeiro mês do ano. O que é isso, né? É quando a gente aceita Jesus, é quando Jesus começa a fazer sentido, né? Quando a gente dá esse passo, que a gente começa realmente a viver. Esse é o primeiro mês do ano da nossa vida. A vida até então era morta, não era computada. Para Deus, o que importa é o novo nascimento. A partir dali, você é uma nova criatura, você vai ter uma caminhada com Deus. Esse é o primeiro mês dos meses, né? O primeiro dos meses. Na verdade, para Israel, eles passaram a partir daí a contar o tempo agora assim, né? Agora, esse gráficozinho aqui, eu acho que talvez vocês não consigam ver muito bem, ele é meio apagadinho, mas aqui mostra assim, ó, março e abril nosso, e aqui passou a ser o primeiro mês do judeu. Né? Ele passa a contar aqui, porque Deus falou isso para eles.
Esse momento é o mais importante na vida de vocês. Então, o ano para vocês vai começar agora. A partir de agora, esquece tudo, é agora que vai começar, porque a nossa vida espiritual também é assim. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 desse mês, cada um tomará para si um cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano, podereis tomar um cordeiro ou cabrito. O guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Porque tem muita coisa para falar. Olha, é interessante, você pega o cordeiro no 10º dia, mas só vai imolá-lo no 14º. Ele vai ficar um tempo guardado. Eu não entendia muito bem isso, até que eu li em 2 manuais. Isso quer mostrar o tempo que Jesus também ficou guardado, entre aspas, até nascer em Belém, na história do Natal que nós conhecemos. Entendeu? Ele existia desde antes, ele sempre existiu, ele é eterno, mas ele apareceu para nós naquele momento histórico. E esse tempo é como se ele tivesse guardado, é isso aqui que Deus está ensinando. Você pega primeiro o cordeiro, mas não mata logo, guarda por um tempo, e no tempo certo ele vai aparecer. Também macho, aí é bem fácil a interpretação, né? Jesus não é a filha de Deus, ele é o Filho de Deus, né? É homem, né? Macho, sem defeito, Jesus era o perfeito Filho de Deus, sem pecado, por isso o seu sacrifício teve valor, né? Porque ele não morreu por ele morreu por nós. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará. Apesar deles estarem divididos entre famílias, e cada família com um cordeiro, o que Jesus quis dizer aqui, o que Deus quis ensinar aqui é que é uma assembleia só, é um povo só, é uma nação só, imolando um cordeiro só, que tira o pecado de todos. Embora, de verdade, eles estavam, cada um, né, na sua casa, cada um com o seu cordeiro, cada família e cada cordeiro era apenas a representação de uma nação só. Deus sempre quis isso, nos ensinar isso. Nós somos um povo, né? Uma nação, um reino, tá? E isso está né, sendo ensinado aqui. Mas aquilo que eu falei é encenado, não é dito claramente, né? O Novo Testamento, sim, fala essas coisas bem claramente. Mas aqui nos livros históricos... Mas isso me encanta, gente, isso é lindo. A gente vê que, se isso fosse escrito por homens, jamais teria esta perfeição do símbolo ser tão perfeito, né, com o verdadeiro. Os tipos, os animais, os ritos, eles são tão ricos em características do verdadeiro, que isso faz da Bíblia um livro completamente diferente, realmente a palavra de Deus, né? Jamais o homem teria essa condição de olhar para o cordeiro e falar tudo isso. Moisés, por mais que né, tenha sido um líder maravilhoso, ele não teria essa condição de ver ali naquele cordeiro tantos aspectos do verdadeiro. Isso faz da Bíblia a palavra de Deus. Tomarão o sangue do cordeiro, né? E o porão em ambas as ombreiras na verga das portas, nas casas em que o comerem. A cena é mais ou menos essa. Então, eles estariam lá dentro, com o cordeirinho morto aqui, já na mesa, assado, e aqui, na verga das portas, né, no umbral das portas, o sangue do cordeiro. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Deixa eu ver se esse é o último. Este dia vos será por memorial, e celebrareis como solenidade ao Senhor nas vossas gerações, o celebrareis por estatuto perpétuo. Isso aqui quer nos ensinar o valor do sangue, da graça de Deus em nos salvar. A única coisa que nos salva, o que realmente importa, é o sangue.
não é como eu estou, não é o que eu penso, não é como está o meu coração lá dentro da casa, mas o sangue, Deus, ao passar, Ele só ia olhar o sangue, Ele não ia olhar para mim, né, para o que eu estava pensando lá dentro. Isso é a certeza que nós temos que ter na nossa salvação, não é nada em nós, né? É o sangue de Jesus quem nos salva. O Novo Testamento fala isso abertamente, né? Sem derramamento de sangue não há remissão. Mas aqui, repara como aqui fica bem implícito também, assim como lá é literalmente falado, né? Mas quem o anjo vai ver? O sangue. Nada mais na pessoa, é o sangue. Se lá dentro tinham duas pessoas, um com fé, outro sem fé, o sangue salvou os dois, porque é o sangue que importa. Eu acho muito interessante mais para frente, Deus olha, a gente vê naquele episódio que Balaão ia amaldiçoar o acampamento, né? A Balaão de um monte, olhando para o acampamento lá embaixo e querendo amaldiçoar, e Deus não deixando, e Deus fala, eu não vejo defeito no acampamento. Mas no capítulo seguinte, Deus vai lá e pune eles. Muita gente morre porque eles estavam, sim, em pecado. Mas então, por que no capítulo anterior ele disse, eu não vejo defeito? É o poder do sangue. É o meu povo e é Jesus quem está aqui. Agora, uma vez salvos, aí nós temos que crescer em santidade. Mas a salvação é assim, é o sangue que importa, é o cordeiro, é a vida que foi dada no lugar da minha, né? Alguém morreu no meu lugar, então está tudo bem. Até aí, né? Não vamos achar que a partir daí a gente não tem que ter responsabilidade. Mas na salvação é o sangue que importa. Isso aqui fica muito claro aqui e a gente conhece vários versículos do Novo Testamento que, né, autenticam isso também. Aqui uma coisa interessante, ó, já já no 13, né? Capítulo 13. Quando o teu filho amanhã te perguntar, que é isto? Responder-lhe-ás. Olha aí de novo o filho, tá vendo? Quando o teu filho te perguntar, olha a preocupação, gente, no momento desse, olha a preocupação de passar isso para o filho. Está percebendo? Quando amanhã teu filho te perguntar, que é isso? Responder-lhe-ás, o Senhor com mão forte nos tirou da casa da servidão. Tem uns errinhos aqui de português. Com mão forte nos tirou da casa da servidão. Então, a preocupação de passar isso para as outras gerações. No judaísmo, eles continuaram esse rito, assim, em refeições, né? Simbolizando aquele primeiro dia lá, aquela primeira Páscoa. Então, o Egito, o judaísmo, cumpriu, né, comemorou a Páscoa durante anos, séculos, né? Dessa forma, eles faziam aquela refeição. Essa imagenzinha aqui de baixo, tem uma menininha aqui com a mãozinha levantada assim. Conta-se, né, que os comentaristas falam que essa refeição, o filho mais novo, o rito era assim, o filho mais novo levantava a mão, não importa que idade ele tivesse, podia ser adulto, mas o mais novo, repara que é o mais novo, levantava a mão e dizia, que rito é este? E aí o pai, com o cálice na mão, explicava o que Deus fez por eles. Exatamente como fala aqui, né, o versículo, ó, que é isto? Responder-lhe, o Senhor com mão forte nos tirou da casa da servidão. E aí explicava toda a história, né? É uma forma, você vê que a preocupação de Deus em libertá-los também está ligada em passe para os vossos filhos, passe para as vossas gerações. E a gente está em dias que precisamos ter isso muito vivo. Bom, e aí Jesus comemorou com os discípulos essa última Páscoa, essa refeição, exatamente assim como eles faziam, só que nesse momento ele institui a Santa Ceia, né? A Santa Ceia hoje para nós é a Páscoa do Novo Testamento. A Páscoa apontava para Cristo antes dele nascer. A nossa Santa Ceia aponta para Cristo pós-nascimento.
né? Então, são as duas, um é correspondente do outro. Só que hoje nós não comemoramos a Páscoa, nós comemoramos a vinda de Jesus. A Páscoa era antes de Jesus ter vindo, né? A gente comemora, né? A gente tem aqui o nosso dia da Páscoa e tal, mas o cristianismo mesmo, a gente lembra, a gente não comemora, a gente lembra, né, desse evento. A gente não comemora porque a gente não senta na mesa com o cordeiro, com as ervas amargas, com todos aqueles preceitos, né, que tinham que ser cumpridos. E isso era comemorar a Páscoa. Nós não comemoramos Páscoa. Nós, sim, com muita frequência, a Santa Ceia, para lembrar desse mesmo feito. A libertação do povo do Egito é a nossa libertação também do Egito, né, do mundo, para um novo nascimento, né? E com isso, né, houve a morte dos primogênitos, porque onde não havia o sangue, o primogênito morre, né? Primogênito tanto dos homens quanto dos animais, né? E houve então a morte. Aconteceu que à meia-noite feriu o Senhor todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que se assentava no seu trono, até o primogênito do cativo, que estava na enxovia, e todos os primogênitos dos animais. Então, você vê, o sangue, né, faz as duas, porque eles agora vão ser salvos, né, porque o anjo, ao ver o sangue, passou. Páscoa é justamente isso, né, passar por cima, né? Então, o anjo chegou ali, ele viu o sangue, ele passa. Na casa do egípcio, que não havia sangue, houve morte. O mesmo sangue faz as duas coisas. E aí, com isso, eles saem, né? Eles saem cheios de bens, né? Eles despojam, na verdade, eles despojam o Egito. E sai aquela multidão. Assim partiram os filhos de Israel, de Ramassés para Sucote, cerca de 600 mil a pé. Olha o número, né? Por isso que aquele cálculo de quase 2 milhões de pessoas, né? Porque 600 mil a pé, somente de homens, sem contar as mulheres e crianças. Então, a gente dobra aí ou triplica esse número, né? Aí, gente, aqui eu tenho que abrir um parentezinho para explicar uma coisa que a partir daqui eu vou usar as imagens desse caminho aqui que eles fazem. Então, eu tenho que explicar um pouquinho por que eu vou usar essa imagem. O Monte Sinai, tradicionalmente, é aqui. Quem tem Bíblia, quem tem aquele mapinha na Bíblia, né, pode observar. Monte Sinai é aqui nesse triângulozinho aqui, né, que é conhecido como Península do Sinai. E aqui embaixo é o Monte Sinai, tradicionalmente conhecido. Não há evidência desse Monte Sinai, evidência arqueológica. Não há nada. Inclusive, dizem que ali o local não cabe esse número de pessoas. Então, as críticas quanto ao Monte Sinai nesse local são grandes. Mas, desculpem, eu pulei uma coisinha aqui, ó. Tendo Faraó, porque isso aqui é importante também, como Deus nos salva, mas continua acompanhando a gente, a nossa caminhada. E é isso que Deus fez aqui, né? Tendo Faraó deixado o povo ir, Deus não o levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que mais perto, pois disse, para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra e torne para o Egito. Então, Deus pensou na caminhada. Deus não só os libertou, mas Ele planejou a caminhada deles. Porém, Deus fez rodear pelo caminho do deserto. Olha a importância do deserto aí. Perto do Mar Vermelho. E arregimentados subiram os filhos de Israel, do Egito. Aí aqui que entra o que eu ia falar. Então, essas duas teorias, né? Do Monte Sinai ali, na Península do Sinai, e essa aqui em Midian. Eu vou explicar por quê. Aqui na Península do Sinai, existe até hoje, aqui ó, aproximando, um mosteiro ali, que é chamado Mosteiro de Santa Catarina. Ele foi formado
em 527, simplesmente porque foram lá, fizeram uma igrejinha, depois ali um monastério, e olharam para o monte, aqui é o Monte Sinai, mas não tem, assim, uma base maior para a existência dele ali, e isso ficou sendo ensinado até hoje, que o Monte Sinai é ali. Nenhum livro de arqueologia bíblica fala dados, achados arqueológicos que justifiquem essa existência dele ali. Nem dele, nem do caminho que eles fizeram até chegar ali, que a Bíblia vai comentando desses caminhos, né? Já o Monte Sinai na Arábia, aqui, ele tem algumas razões para ser ali. Quando, nós já vimos isso aqui, quando Moisés estava pastoreando aqui o gado do seu sogro, é que Deus apareceu para ele. Então, subentende-se que, se Deus apareceu para ele na sarça ardente, a sarça ardente estivesse ali perto daquela região de Midian, onde ele morava com seu sogro. Ele não ia sair com gado lá para o outro lado, né? Como é que ele ia sair com gado aqui de Midian para cá, para Deus ter aparecido ali? Então, porque Deus fala que é ali que ele vai voltar. Então, é importante a localização. Apacentava Moisés o rebanho, isso aqui é em Êxodo 3, o rebanho dos seus sogros e tal, levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, Horebe, que é o Monte Sinai. Deus lhe respondeu, eu serei contigo, e tal. Depois de haveres tirado o povo do Egito, me servireis neste monte. Tá? Então, subentende-se que este monte, Horebe, seja próximo de Midian. E Paulo, lá em Gálatas, fala também, ora, Agar é o Monte Sinai na Arábia. Paulo também fala, é o Monte Sinai na Arábia. Então, há um tempo atrás, aqui em 1984, um arqueólogo amador chamado Ronald saiu mesmo à procura e descobriu muita coisa do Monte Sinai ali, muitas evidências. E é isso que eu quero, a partir de agora, na medida que a história for avançando, eu quero mostrar essas evidências para vocês. Não vou mostrar tudo agora, mas no decorrer da história eu vou mostrar. Tem porém, isso aqui. Isso eu estou falando, mas não, até onde eu sei, até alguns anos atrás, onde eu estava pesquisando bastante sobre isso, não tem ainda isso reconhecido por nenhum órgão importante da igreja, por nenhum dicionário bíblico, por nenhuma faculdade, por nenhum grupo autorizado de arqueólogos, né? Nenhum grupo autorizado. Tá? São só evidências. Isso aqui eu acho impressionante. Eu estou passando para vocês porque a título assim de curiosidade, tá? Mas eu não posso pedir que vocês acreditem nisso. Eu não estou afirmando, eu acho que nós estamos numa classe de adultos aqui. Eu não estou afirmando que seja ali. Tá? Por mais que eu me empolgue, por mais que eu ache que deve ser, eu não sou autoridade no assunto e nenhuma autoridade, até onde eu sei, se manifestou a respeito disso. Então, eu estou mostrando para vocês, a título assim, de conhecimento, tá? Eu não estou pedindo que vocês acreditem que ali é o Monte Sinai. Isso é assunto da internet, eu vi na internet, no Google, quando a gente entra naquele Google Earth, tem bastante fotos mostradas aqui. Eu fico assim pensando, nossa, se isso não é verdade, se isso é fake, nossa, então chegaram até conseguiram que até o Google publicasse, né? Será que subornaram até o Google? Então, tudo isso fica na minha mente. E eu quero jogar isso para vocês, agora vai ficar na mente de vocês também. Eu não estou afirmando, isso que eu queria que ficasse bem claro. E, se eu não estou afirmando, por que eu vou mostrar? Porque do lado de cá não tem nada para mostrar, então eu vou mostrar do lado de lá.
a título de curiosidade, a título de informação, para você agora, se você achar esse assunto interessante, você pesquisa, tá? Eu já pesquisei muito. Tem até no YouTube, tem um vídeo de um drone. O drone vai fazendo, que aí depois que esse rapaz, ele ficou preso, porque essa parte aqui é dos árabes, né? Os árabes não gostaram do movimento ali, prenderam ele ficou 8 anos, parece, preso, 8 anos para devolver o material dele, enfim. Mas depois dele, outras pessoas foram lá e comprovaram a mesma coisa que ele tinha falado. Então, tem hoje na internet, além do material dele, que foi o primeiro, né, o original, tem várias coisas. Tem um passeio que eu acho bem interessante, é um passeio de um drone, sabe, pelo mesmo caminho que provavelmente eles fizeram. E o drone vai mostrando todas as regiões que a Bíblia vai falando. Estou falando isso para vocês, pode não ser interesse de todos, mas eu vibrei quando eu vi isso, sabe? De imaginar o povo ali, sabe? A história fica mais real quando você vê, nossa, foi aqui que isso aconteceu. Tá? Então, é isso que eu vou mostrar daqui para frente, tá bom? Eu precisei fazer esse parênteses para falar sobre isso. Mas, se amanhã surge aí uma notícia, né? Tudo isso é falsidade e tal, ninguém me critica, né? Por favor. Eu não estou dizendo que é verdade. Então, provavelmente, eles saíram então daqui, a Bíblia fala que eles passaram por Sucote, vieram por aqui, atravessaram o Mar Vermelho aqui, e o Monte Sinai é mais ou menos aqui. Esses locais até dizem que aqui, quer ver, ó, disse o Senhor a Moisés, fala aos filhos de Israel que retrocedam e acampem defronte a Pi-Hairote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon, e em frente a eles acampei junto ao mar. Eles dizem, porque bem aqui tem uma praia, uma única praia, chamada Praia de Nueiba, e eles traduzem alguns desses nomes aqui como um forte egípcio que tinha ali na praia, tá? Então tem algumas evidências, mas não com muita certeza. Dali. Eles acham também o seguinte, quando Deus fala retrocedam, porque olha só, eles vinham por esse caminho aqui. Se eles continuam aqui, eles estão fora do Egito, porque na época o Egito, toda essa península do Sinai aqui pertencia ao Egito. Isso é fato mesmo. E então eles deveriam vir por aqui e continuar, né? Quando Deus fala retrocedam e vai para esses locais ali, Migdol e tal, se referindo a essa praiazinha que tem aqui. Então foi exatamente aqui, nessa conversão aqui de caminho, que Deus fala. Deixa eu mostrar aqui o anterior. Não, é esse mesmo. Que Deus fala isso aqui, no 4. Endurecerei o coração de Faraó para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e todo o deserto. E saberão os egípcios... Não, desculpem, é o 3. Então Faraó dirá dos filhos de Israel, estão desorientados. Na terra, o deserto os encerrou. Exatamente ali, porque o óbvio seria continuar. E eles fizeram essa mudança de trajeto e foram para um lugar que iam ficar encurralados. Então, o Faraó, sabendo disso, falou, é agora, vamos atrás dele. Entendeu? Pode ser, faz sentido. O caminho é mais ou menos esse. A praia é essa aqui, é a única praia dessa costa, única praia, o resto não tem praia. Olha, você pode ver para cá e para cá, tem outras fotos que mostram isso, não tem. E essa praia aqui caberia esse contingente enorme de pessoas, segundo as informações, né? E o caminho, olha que interessante, aqui são montanhas, isso aqui é tudo deserto, né? Mas é esse deserto assim com montanhas e o caminhozinho estreito entre as montanhas. E provavelmente eles vieram por ali, e ali era a nuvem sobre eles, né? De dia, nuvem protegendo, né, do calor, e à noite era iluminando o caminho.
né, nesse caminho aqui. Eu acho que tudo isso faz sentido se for verdade, porque não tem mesmo por onde fugir. É aquele caminho ali, repara bem. Quer ver, tem outras fotos, olha bem. E eu fico impressionada com isso aqui, ó. Ia o Senhor diante deles, de dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, durante a noite numa coluna de fogo, para os alumiar, a fim de que caminhassem dia e noite. É provável que eles, nesse período aqui, eles acampavam por pouco tempo e continuavam caminhando dia e noite. Calcula-se que 6 dias até chegar à praia. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Esse é o nosso Deus, né? Nunca se aparta de nós. Olha só que interessante o caminho, né? Que foto moderna. Então, provavelmente, eles saíram ali, ó. Aí eu botei assim para a gente imaginar o que aconteceu. E lá é a praia, você está vendo? Chegaram à praia. E quando chegam, então, à praia, aqui eu vou pular. Essa foto aqui é bem interessante também para a gente imaginar, está vendo? Então, eles chegaram por aqui, encheram a praia e sentiram a presença dos egípcios vindo atrás dele. Migdol, que é aquilo que eu falei, Migdol hoje tem essa ruína de um forte egípcio ali nessa praia. Essa praia hoje é frequentada como turismo, tem bastante turismo aqui. E provavelmente, né, eu gosto de imaginar que se foi aqui, né, que então aconteceu o grande milagre, né? E chegando o faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis os egípcios vinham atrás dele, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Eles não tinham saída, né? Não tinha saída, não tinha como correr, porque se você imaginar uma praia extensa, né, você sai correndo para um lado. Imagina, na hora do desespero, eles só reclamavam da vida, porque eles só reclamavam. Eles falaram, nesse momento aqui, eles falaram para Moisés: por que você nos tirou do Egito? A gente preferia morrer lá do que morrer aqui. Então, imagina, se tivesse como fugir, eles teriam fugido. Mas, se é aqui, Deus colocou um lugarzinho assim que não tinha para onde fugir. Atrás os egípcios, na frente o mar, e não tinha lateral. Disse o Senhor para Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Isso é lindo, né? Dize aos filhos de Israel que marchem. Mas também aqui antes, gente, eu acho isso aqui maravilhoso. Porém, respondeu o povo, Moisés para o povo, né? Não temais, aquietai-vos. Aquietai-vos. Isso me lembra, né? O Senhor está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra, né? Na presença de Deus, a gente só tem que se calar, né? Aquietai-vos. Nós não temos que fazer nada. Deus está mostrando aqui, fica quieto. Quem faz sou eu, quem age sou eu. Para de querer inventar coisa, porque nós que estamos acostumados com o Egito, a gente confia muito no Egito. E Deus fala para a gente: aquietai-vos, fica quieto, eu vou fazer, né? Aquietai-vos. O Senhor está no seu santo templo. A terra é o templo do Senhor, né? E aí falou: diga ao povo que marche. Aqui eu botei o cálice diante dele toda a terra, porque ele se levantou da sua morada. O Senhor, porém, está no seu santo templo. Cálice diante dele toda a terra. Eu botei esses versículos para a gente recordar. E tu levanta a mão, teu bordão, estende sobre o mar e divide-o. E vão passar sobre o mar em seco. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor, por um forte vento oriental que soprou naquela noite, fez retirar-se o mar, que se tornou terra seca, e as águas foram divididas. Então o povo entrou, né? Israel entraram sobre o mar em seco, e as águas lhe foram um muro, né? À sua direita e à sua esquerda. Eis que endurecerei o coração dos egípcios. Olha, Deus querendo completar a obra, sabe? A obra da salvação. Isso tudo aqui é salvação. Então, isso tudo a gente tem que ver, não como só história. A gente tem que trazer para hoje, para a nossa vida. Isso aqui é a nossa salvação que está sendo ensinada.
Eis que endurecerei o coração dos egípcios, para que vos sigam, e entre também no mar. Né? Serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, nos seus carros e nos seus cavalarianos. Também a coluna, aqui eu vou pular porque não dá tempo. Disse o Senhor, quando estava então todo mundo dentro do mar, né? Os egípcios também. Eu pulei, mas eu não devia ter pulado. Deus sai da coluna, né? Se coloca entre os dois acampamentos, entre os dois grupos, né? Fazendo os egípcios tropeçar, emperrar a roda. É lindo demais, gente, é lindo demais isso. Então, eles não conseguiam andar, né? Tanto que eles falam, isso aqui é a mão do Senhor. E, de fato, era, né? E Deus depois, quando, num certo momento, né? Deus fala para Moisés, quando eles já estavam todos lá dentro do mar, né? Deus fala para Moisés, estende a mão e fecha o mar. Oh, que maravilha isso. Gente, fechou o mar, morreu todo mundo. Acha-se, hoje, naquela praiazinha ali que eu mostrei, eles mergulharam. Tem muito também, assim, ossos de cavalo, rodas de charrete. Sabe, foi encontrado muita coisa ali naquela região ali do mar, daquele braço, né, do Mar Vermelho, que é provavelmente. Mas é lindo demais isso, sabe? Deus nos salva e Deus cuida dos nossos inimigos. Essa é a lição aqui, sabe? E voltaram às águas e cobriram os carros e os cavalarianos de todo o exército de Faraó, que os havia perseguido no mar, nem ainda um deles ficou. Isso é salvação, gente, isso é lindo demais, sabe? Através dessa história, a gente vê o poder de Deus, o poder do sangue do Cordeiro em nos salvar, continuar conosco, cuidar dos nossos inimigos. Tudo isso é para a gente não voltar, não volte para o Egito, né? Siga em frente, se santifique cada vez mais, porque esse é o nosso Deus, esse é o Deus que nos salva, e nos salva assim, com graça, honra, poder, né? E nós somos um povo separado, eu acho que a gente não tem essa noção às vezes, sabe? A gente é um povo separado, a gente tinha que brilhar muito nesse mundo. Assim como eles também não entenderam tudo isso e não foram uma boa testemunha, eu fico pensando, nós também, muitas vezes, não somos boas testemunhas, sabe? De proclamar esse poder, essa vitória, sabe? A gente se envergonha, às vezes, de ser crente. Às vezes, a gente não ousa, não fala, né? Quando nós devíamos ser realmente um povo... Nós somos, sim, privilegiados, mas nós não, muitas vezes, como testemunhas, nós falhamos. Como eles também, né, falharam. Mas é isso que Deus faz por nós. E é maravilhoso, porque o versículo seguinte já fala, mas os filhos de Israel caminhavam a pé enxuto pelo meio do mar. Os outros lá morreram, os filhos de Israel. Nós, né, caminhamos pelo mar e as águas lhe eram quais muros à sua direita e à sua esquerda. Maravilha isso aqui. Assim o Senhor livrou Israel daquele dia das mãos dos egípcios. É assim que Ele nos tira do mundo. E os egípcios viu eles mortos na praia. E o povo temeu e confiou no Senhor. O povo, quando via o milagre, ele temia, né? Mas ele temia só na hora, depois ele já voltava. Eu não estou colocando aqui o quanto, e a partir de agora, eles vão reclamar muito. Eu não botei para a gente ler, por falta de tempo, né, a reclamação do povo. Mas eles só reclamam, em todo momento eles reclamam. E todo momento Deus dá graça, em todo momento Deus dá graça. E eu fico pensando, gente, como nós somos, né? Às vezes a gente reclama mais do que precisa reclamar na vida. E isso a gente não pode ver isso só como história, né? Tem que ser para a nossa vida. Do lado de cá, eu vou... Então, ó, gente, aqui é a praia, né? Tá vendo? Aqui dá para ver o caminhozinho deles, a praia. Atravessaram aqui, foi aqui que, então,
os egípcios morreram, é aqui que hoje eles mergulham e encontram algumas evidências desse fato. E quando eles chegam aqui, a Bíblia fala desses 4 momentos, cita esses 4 lugares aqui que aconteceram coisas importantes, até então eles chegarem aqui no 5, que é o Monte Sinai, que era o objetivo, né? O objetivo parcial, né? O objetivo final é Canaã, né? Mas nesse momento o objetivo de Deus era o Sinai. Deus tinha coisas para fazer com eles no Sinai. Bom, então aqui esses 4 itens, eu vou passar muito rápido, a título até de mostrar para vocês aquelas evidências que eu falei, né? Então, na praia, eles adoram a Deus. Não tem outra coisa, né? Eu acho que é óbvio isso aqui, né? Depois dessa libertação, desse evento maravilhoso que aconteceu com eles, né? Eles chegaram na praia maravilhados, e eles viam, a Bíblia fala que eles viam os corpos, né, dos egípcios mortos. Então, eles sentiram mesmo a salvação deles, né? E aqui eles adoram a Deus. É o capítulo todo, eu botei as mulheres, porque a Bíblia diz que Miriam, né, dançava com as mulheres, né? Então, entoou Moisés e os filhos de Israel este cântico ao Senhor, e disseram. Então, o capítulo 15 vai falando esse cântico, quase todo, o capítulo 15 quase todo, é falando esse cântico. Eu só quero chamar a atenção para depois você ler, porque não vai dar tempo de mostrar tudo, que é assim, é só engrandecendo o nome do Senhor. Isso é o culto verdadeiro, né? É engrandecer o nome do Senhor. Às vezes a gente hoje, né, ouve, graças a Deus não aqui, mas a gente ouve muito louvor em que o homem é o centro, né? Ou outras coisas, mas não o nome do Senhor, né? Isso é culto verdadeiro, engrandecer o nome do Senhor. Leiam lá, 15, vai de 1, acho que a 20, mais ou menos, eles só reconhecendo a graça de Deus, os feitos do Senhor, o que o Senhor fez por eles. É lindo, maravilhoso a gente poder reconhecer isso, o que Deus tem feito por nós, né? A profetisa Miriam, isso aqui eu já falei. Em Mara, isso foi no 1, né? A adoração. Em Mara, eles continuam andando, em Mara, eles passam por águas amargas. Segundo lá, o que eu já li lá daquelas descobertas, eles realmente encontraram aqui um local com águas amargas. Mas aqui eu botei só para vocês terem uma ideia do que como era o cenário lá do lado de lá. Se é por aqui que eles passaram, era mais ou menos isso aqui que eles viram, né? Iam caminhando entre essas montanhas aqui. Então, em Mara, águas amargas, quer nos ensinar de cara que a gente é salvo, sim, mas a gente tem provação. A vida é uma ilusão, né? E é uma falsidade as pessoas que pregam assim, né? Que a vida do salvo, a vida do cristão é um mar de rosas. Você vai ter tudo, você vai ter carro, casa, né? Tem gente por aí, né? Falando isso, que é bênção material, né? Não, vem provação. As provações, elas chegam, porque o inimigo não descansa. Deus salva, mas ele deixa bem claro, você vai ter certas responsabilidades também, você vai ter que saber lidar com a coisa e não voltar por causa dessas águas amargas que surgem. Então, surgiu água amarga, eles reclamaram, eu vou pular bastante aqui os textos, Deus manda, né, Moisés jogar uma árvore, né, uns galhos na água e ia transformar a água em água potável. E foi o que aconteceu. Então, a presença de Deus, o importante aqui, a lição principal vem provação? Vem, mas Deus está presente? Tá. Ele né, transforma aquilo ali, a gente tem que confiar nele, né? Então, Moisés chamou o Senhor, mostrou uma árvore, lançou nas águas, se tornaram doce. E ali Deus os provou. Ali Deus falou para eles, diante daquela situação de água amarga no deserto, você imagina a situação, né? Você imagina ali o cenário, né? Se é mais ou menos aquele cenário.
E aí eles loucos por água, e a água era amarga. Imagina, reclamou mesmo. Eu acho que a gente também ia reclamar. A gente critica eles, mas a gente reclama por coisas muito menores também. Então, a gente não tem como ficar criticando eles, né? Mas ali Deus os provou. Aí, você depois de ler lá no 25, 15, 25, 26, né, Deus fala: se vocês andarem nos meus caminhos, obedecerem os meus mandamentos e tal, nenhum mal lhes acontecerá. Nenhum mal daqueles que eu fiz para o Egito lhes acontecerá. Então, na presença da água amarga, na presença do momento difícil da nossa vida, a gente tem que se lembrar disso. Se eu, ainda que vivendo isso aqui, eu for fiel, obedecer, confiar só no meu Deus, nenhum mal lhe acontecerá. Aí é isso que as pessoas acham que é bênção material, porque os nossos olhos do Egito, né, porque a gente nasceu no Egito e a gente está com o nosso corpo no Egito, a gente acha que bênção é bênção material, né? A gente às vezes esquece que a tranquilidade, uma paz, deitar e dormir tranquilo é bênção, né? Mas a gente quer, às vezes, outras coisas. Lembra de Jacó? Queria sempre outras coisas, né? Não é assim que Deus nos ensina, não é. O homem espiritual reconhecerá sempre que vale a pena ter águas amargas para Deus dulcificar. Né? Romanos, né, Paulo fala: eu me glorio nas tribulações. Tá? Só para a gente lembrar disso. Elim, acontece uma coisa super interessante. A Bíblia diz que eles chegam num lugar e tem um oásis, 12 palmeiras. E tem mesmo, naquele trajeto lá, essas árvores aí, do nada, assim, né, no meio daquele desertão lá, 12 palmeiras, essa quantidade aí de palmeiras e fontes, né, de água. É um oásis mesmo no deserto. Então, Deus quer nos ensinar também que nessa nossa caminhada tem água amarga, mas também tem refrigério. E o cristão sabe disso, né? O cristão sabe do refrigério. Isso que eu digo, ó, gente, isso aqui é foto do Google, olha, e se você entrar lá hoje, você vai ver isso aqui. Então, eu fico pensando, nossa, será que o Google foi subornado para botar essa foto? Ou será que isso realmente é verdade, mas que o pessoal ainda não acordou para isso? Eu não sei a resposta a essas duas perguntas. E aqui em Elim mesmo, Deus dá o maná, né? Eles estavam já saindo de Elim e reclamam, e aí Deus faz chover do céu o maná. É claro essa figura do maná, né? João fala, né? Jesus fala em João, né? Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Então, é isso que eu digo, sabe? Lá ele encena o ensino, né? Porque Deus é o Senhor da história, né? Então ele encena como se fosse um diretor, né? Eu vou fazer isso aqui para ensinar meu povo que eu sou o pão da vida. Então, aquele pão que foi bênção para eles, né, caindo do céu, numa situação que ninguém podia ali cozinhar, né, Deus supre a necessidade, né, do homem. Então, Ele é o pão da vida. Isso quer nos ensinar isso, né? E ainda em João também, assim como o Pai que vive me enviou, igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta, viverá. Quem se alimenta por mim, viverá, né? Então, é claro, então essa caminhada é uma escola, por isso que eu botei ali, escola do deserto, porque quer nos ensinar muita coisa do deserto. Também mandou codornizes, nesse mesmo momento aqui. Continuando na escola do deserto, eles chegam em Refidim. Refidim é um lugar que tem água, né? Aquela pedra que Moisés vai lá e bate e sai água. E realmente na caminhada ali, já no Monte Horebe, só que do outro lado do Monte Horebe, tem essa pedra, e essa é a pedra, né? Respondeu Moisés diante do povo: toma contigo alguns anciões de Israel, leva contigo na mão o bordão para ferir a pedra, né? Estarei com ele na pedra. E
provavelmente, né, ele achou ali naquela região essa pedra, que imagina-se que foi ali que Moisés obedeceu, né, a Deus e saiu água da pedra. E essa água jorrou durante muito tempo e matou a sede deles durante muito tempo. Coríntios, né, Paulo em Coríntios falam, beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que o seguia, e a pedra era Cristo, né? Então, não foi por acaso, né? Saiu água aqui. Não, essa água foi para ensinar que Cristo mata a nossa sede. Essa é a beleza dessa caminhada, né? É toda apontar para Cristo. Aqui, de curiosidade, eu botei, esse é o rapaz que eu falei que descobriu, e a pedra. Aí tem muita coisa para falar, tá, gente? Eu estou correndo muito. Há evidências aqui de pedrinhas, né, gastas pela erosão, pelo passar da pedra. É bem interessante o que eles descrevem, né, aquilo que eu falo, não sei se é verdade. Agora, é muito interessante que aqui também veio luta, veio Ameleque. Ameleque era um povo e veio guerrear contra eles. Ameleque representa o estorvo à caminhada com Deus, né? Então, quando nós estamos no deserto, porque a gente não pode esquecer que o deserto é o nosso lugar, o deserto é o lugar da igreja, né? Nós temos que estar no deserto, a nossa mente, né, despoluindo das coisas do mundo, nós temos que estar no deserto, mas vem luta. E Ameleque, essa batalha aí que eles tiveram com Ameleque, é aquela que Moisés precisou ficar com os braços estendidos, e quando Moisés baixava o braço, eles perdiam, né? E quando Moisés levantava o braço, Israel ganhava a batalha. É uma figura perfeita de Jesus, né, hoje, no tabernáculo do céu, intercedendo por nós, o tempo todo. Então, a luta contra Ameleque tem esse ensino para a gente, né? Nós somos salvos e nosso Deus, o Cordeiro, né, hoje glorificado, está no céu intercedendo por nós. Hebreus fala isso bem, né? Vivendo sempre para interceder por eles, se referindo a Jesus. E ele está, né, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Então, nessa escola do deserto, eu vou encerrar agora aqui, deixa eu só... Tinha muita coisa para mostrar aqui sobre Refidim, mas vai ficar para a próxima aula. Ai, gente, eu queria chegar num outro espaço aqui. Mas, era aqui que eu queria. Deus nos salva, Deus salvou eles para ensinar durante a caminhada e depois no Monte Sinai quem Ele é, né? Deus se revela. No Monte Sinai, aí eles chegam ao Monte Sinai depois. Na próxima aula eu vou mostrar aqui vários lugarzinhos aqui do Monte Sinai, cheios de evidências daquilo que a Bíblia fala. Mas se é aqui eles ficaram 11 meses para Deus se revelar, tirar o Egito de dentro deles. Por isso, o deserto é o nosso lugar, é o lugar da igreja. Porque nós temos que estar no deserto, aprendendo de Deus a cada dia, aprendendo. O deserto é o lugar da igreja. O deserto não é problema, não é doença, é o lugar da igreja. Então, nós temos que entender que essa história quer nos ensinar isso. Deus nos tirou do Egito. Um cordeiro foi morto. O Cordeiro de Deus foi morto por nós, né? E nós ainda, em muitos aspectos, não saímos do Egito, né? Mas que a gente, olhando para esse lugar aqui, que a gente imagine, se Deus trouxe eles aqui para 11 meses, é para nos ensinar que nós temos muito que aprender de Deus, porque aqui foi o primeiro intensivão da história, sabe? Intensivão desses cursinhos, né? Imersão, intensivão, que nome você queira dar, onde Deus ali vai transformá-los em ex-escravos numa nação santa. Reino
santos, de sacerdotes do Deus vivo. E é isso que Ele quer fazer com a gente, né? Não é à toa que nós estamos aqui, com o nosso corpo no deserto, no Egito, mas a nossa mente no deserto, aprendendo de Deus e sabendo que Ele está conosco na caminhada. Ora é nuvem, ora é fogo, ora é água, ora é rocha, ora a água vem amarga, mas Ele torna doce, e essa é a nossa caminhada, né? E a gente tem muito que aprender no deserto com Deus. Eu ia pedir para a gente encerrar com o Salmo 121. Vai ser a nossa oração final, o Salmo 121. Esse é um salmo de romagem, onde eles estavam, né, em viagem, né, e sentiam o cuidado de Deus, né? Então, nós também estamos numa viagem, né? Nós também fomos salvos, nós também estamos no deserto. E que nesse deserto a gente possa ter esse pensamento aqui, que é o nosso salmo. E essa vai ser a nossa oração final, tá bom? Vamos ler juntos? Elevo os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo o mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Amém. Amém, irmãos. Obrigada.